Olá a todos, inicio agora a segunda parte da aula sobre análise de interface de sistemas de busca e recuperação de informação da semana 8 da disciplina Recuperação de Informação. Então nós vamos agora seguir os assuntos do capítulo 2 do livro do Baez e Artes Ribeiro Neto, são as interfaces usuárias para busca. Na parte 1 da aula, a gente entendeu um pouco sobre os conceitos básicos sobre o X, experiência do usuário, interface usuária. Aprendemos também como os usuários buscam informação, tá? E aí eu trouxe exemplos de como é que se busca informação hoje, através dos sites de busca, tá? Os tradicionais, Google, Bing, e domínios específicos, como aqueles voltados para a parte acadêmica, como o Google Acadêmico, o Scopus, informação específica como na área biomédica, que são os repositórios ontológicos. Hoje a gente vai ver uma parte muito importante também da parte de pesquisa, dos resultados de pesquisa, que é como é que essas informações buscadas são apresentadas para os usuários. E isso tem uma importância muito grande na hora do usuário acessar a informação. Porque a gente já viu na aula passada que o usuário muitas vezes, em sua maioria, que a maioria são inexperientes quando busca a informação, eles não conseguem avaliar bem a relevância dos resultados buscados e acabam clicando naqueles que estão melhores ranqueados na hora da busca. Então mostrar os resultados também influencia nesse aspecto. Uma primeira questão a gente vai mostrar os documentos recuperados em sua totalidade, eles inteiros ou parte deles, tá? A questão de representar o documento é que, em geral, esse documento, você não tem espaço, vamos supor, estou procurando pelo tema de recuperação de informação em publicações e artigos. Eu não vou conseguir apresentar todos os artigos, todos os documentos na tela por questão de limitação. Então, eu vou usar o que é chamado de documento substituto, o substitute documento, aqui em inglês document surrogate, que sumariza esse documento. Mas esse resumo do documento, ele influencia na hora de você ler o documento, porque muitas vezes você descarta uma publicação vendo que o seu abstract, por exemplo, não entra na avaliação. Então, é uma parte muito importante na hora que você estiver avaliando isso para os sistemas de busca e recuperação de informação. Em geral, o substituto do documento, que é o que aparece na tela antes de você acessar o documento propriamente, é uma parte-chave desse documento, que é o título, o resumo, o autor, a data. Então, essas questões são bem relevantes, sim. Tá? Então, o título da página normalmente é apresentado, a URL, às vezes a gente tem a data de publicação, o autor, em geral o resumo do texto é extraído do documento, tá? E isso é algo crítico. Quando você tem artigo e livro, você já tem um resumo pronto, então a ferramenta de busca não precisa de fazer o trabalho de resumir. Mas em outros casos não. Então, para a gente poder dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico, eu estou no Google Acadêmico e vou pesquisar pelo conceito de Information Retrieval. Tá? Então, observe que ele vai trazer aqui para mim, desse aspecto que eu estou falando. O resultado do Google escolar é um resultado textual. Ele primeiro destaca, dá um highline na palavra que eu busquei, e aí ele traz parte do resumo aqui. Nem sempre essa parte é tão destacada, porque você teria que clicar aqui para ver de fato. Ele coloca alguns metadados, se é livro, por exemplo, ou se é artigo. Livro, quer dizer, ele coloca como livro, os artigos ele não coloca. Tá? A URL para acessar o documento sempre aparece aqui na parte do documento. Inclusive aqui está aparecendo o livro, que a gente segue na disciplina, tá? E também o arquivo, aqui o livro está em PostScript, mas tem em geral PDF, às vezes HTML, e aí o escolar, o Google Acadêmico, ele traz aí
os números de citações do seu documento, tá? Tem alguns filtros que você pode aplicar aqui, como relevância, data, né? Então é uma forma de pesquisa, tá? Então tudo isso aqui, na hora que você estiver construindo um sistema de busca, influencia na hora. E a tendência, né, mesmo a gente como usuário experiente, é clicar naqueles que estão mais ranqueados. No caso aqui, o ranking do Google Acadêmico é pelo número de citações, tá? Quando está destacada a relevância, mas você pode filtrar aqui pelos documentos mais recentes, por exemplo, sobre Information Retrieval, ok? Voltando aqui na parte de mostrar os resultados, tá? Em alguns casos, né, os resumos, então, como eu falei, eles são extratos, né, excertos, né, do texto completo, né, que a própria ferramenta de busca faz esse resumo. Isso pode influenciar, tá? Então, quanto mais metadados o documento tiver, mais fácil você recuperar e trazer esses resultados, tá? E aí você pode usar tipos especializados de metadados para mostrar essas informações, uma técnica conhecida, né, como pesquisa universal. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que eu vou alternar lá os exemplos práticos com esses aqui do slide, né? Então, quando você pesquisa também por um termo, eu não estou nem falando de artigo ou não, né? Aqui ele está pesquisando pelo termo rainbow, né, arco-íris, ele traz não apenas, né, a informação dos documentos que tem a palavra arco-íris, né, mas em alguns casos as imagens, né, que ajudam. E aqueles sinônimos, né, ou palavras relacionadas que ele busca, que a busca no Yahoo, né, que também é um mecanismo de busca bem tradicional, né, e aí ele traz essas informações aqui sempre com uma URL e um resumo que aqui ele mesmo fez, né, não é um resumo de artigo. Outra coisa importante, né, que quando você vai pesquisar por um termo, outra coisa muito comum dele fazer é relacionar aquele nome que ele está especificando, né, com algum tipo já automático. Então aqui quando eu digitei Rockets, ele já associou ao time de basquete da NBA, o Houston Rockets, e já trouxe informações para ele, né? Isso aqui pode ser com base na pesquisa do usuário ou então, né, no total de pesquisa que os usuários fazem para a internet. Esse resultado continua sendo muito comum hoje. Se eu hoje, por exemplo, pesquisar aqui, né, vou abrir uma página aqui do Google aqui. Isso aqui eu vou deixar aberto que eu quero mostrar para vocês, por exemplo. Então, se eu digito, né, a palavra... Olha, eu digitei 3 palavras, ele já me sugeriu vários, né? Então, isso aqui é muito baseado na parte de pesquisa, né? Até um exemplo que nós falamos eu e o Jairo no início da aula, talvez se o Jairo pesquisar aqui pela palavra ATL, pode ser que vai aparecer uma outra coisa. Para mim, como em geral pesquiso coisas de futebol, já aparece aqui para mim algumas informações de times, né? E eu nem terminei de digitar a palavra, tá? Hoje o Google traz, por exemplo, aqui digitando o nome de um time de futebol, né, do Atlético, ele já me traz aqui não só o documento em si, né, os documentos e os links, que é uma pesquisa comum, aparecem só aqui embaixo, né? Então hoje ele já está linkando muito, né, e isso, o algoritmo do Google faz isso com o Twitter, né, já é bem ligado com o Twitter, e ele mostra principalmente o resultado, né, de jogos, né? Então ele já monta aqui os eventos futuros do clube, parecido com o exemplo aqui do slide quando eu fui pesquisar com o Houston Rockets, né? No caso aqui ele oferece, por exemplo, né, não tem venda de ingressos para jogos hoje, mas era outra opção. Com certeza, quando você digitar a palavra, ele já vai ofertar a compra de ingresso para o evento de um time, tá? O termo destacado é bem importante, né? Em geral o Google, como eu mostrei no exemplo, ele destaca o termo que a gente pesquisou, tá? Em as ferramentas de busca a gente tem outra situação dessa, tá? Beleza. Uma outra coisa importante, né,
que os resumos, né, eles contêm alguns termos de consulta que são próximos ao outro. É importante colocar essa informação também, tá? Ainda nessa parte de mostrar os resultados da pesquisa, tá? Alguns autores sugerem, né, que é melhor mostrar o máximo de informação possível do que cortar a informação, tá? Porque cortar você pode trazer resultados não desejados para os usuários, né? Aí é um equilíbrio entre os limites de apresentação e tentar mostrar o máximo possível da tela para o usuário, tá? Então o tipo de informação mostrada nessa tela inicial aqui é de fundamental importância, né? Quando eu estou falando aqui desses elementos aqui, ó, tá? É claro que como pesquisador, né, eu vou clicar aqui e ver se o resumo de fato tem a ver com a pesquisa que eu estarei fazendo, né? Então se eu não posso ver, né, todo o resumo do livro ou do artigo que eu quero aplicar, né, eu vou abrir aqui e ver o abstract. É um trabalho simples de ser feito, mas ele influencia na hora da pesquisa de alguma forma. E aqui tem mais alguns exemplos, né, aqui destacando a questão de mostrar figuras, né, extraídas de journals, né? Aqui, por exemplo, ele pesquisou, né, sobre algum tipo de variação, né, do vírus HIV, possivelmente, né, que é um termo bem específico, né? E aí ele mostra, né, é interessante esse tipo de pesquisa aqui, que é uma engine de busca, que é a Biotext, né? Ela mostra, por exemplo, separado, né, o título, os autores, o abstract e um excerto, né, do texto extraído, uma parte do texto extraído, e mais as figuras do artigo. Veja que abordagem interessante é essa, comparada, por exemplo, com o Google Acadêmico, né? Então aqui ele traz mais informação na tela sobre o artigo do que, por exemplo, o Google Acadêmico, que traz uma parte só do abstract. Aqui não, ele traz todos os autores do artigo, que é relevante para uma pesquisa científica, o abstract completo, né, o quase todo completo, excertos do texto e mais as figuras, que são importantes, já que você estiver fazendo um estudo, né, principalmente nessa área de biomédico, né, que você tem que, às vezes, ver a célula e tal. Então essa é uma outra abordagem que por isso é interessante a gente ver essas questões. Outras coisas importantes também ainda na parte de mostrar os resultados. Aqui a gente já muda um pouco para a parte de reformulação da consulta. Outras partes de mostrar os resultados eu queria destacar aqui nas pesquisas aqui que eu fiz, né? Então, além desse exemplo do Biotext que eu trouxe, do acadêmico, uma muito comum, né, é a base Scopus, que eu já apresentei na aula passada, né? E aqui a base Scopus, que é considerada uma das maiores bases de pesquisa, né, a publicações científicas, ela tem alguns recursos de pesquisas que são bem interessantes, né? Aqui, né, ele me traz, por exemplo, né, assim como o Google, mas com informações mais detalhadas, o número de citações no período, de documentos, tá? A porcentagem que está relacionado o assunto que eu pesquisei com o outro. As opções de pesquisa aqui estão muito relacionados, né, à área de pesquisa, ao título do trabalho, né, e a quem publicou esse trabalho. Além de uma pesquisa muito específica, né, que o número, né, da publicação em si. No caso da área de pesquisa, ele restringe aqui numa pesquisa estruturada, então você não é livre para pesquisar. Então aqui possivelmente eu não vou conseguir achar information retrieval especificamente, né? Vou achar, por exemplo, sistemas de informação, né, por exemplo, e ele vai me buscar os resultados aqui dos mais relevantes ou não, tá? Então é uma base interessante. Você pode também buscar por autores, né, e tem a formação do dashboard. O Scopus, em geral, ele exige um login, né? Igual o meu está logado aqui com Fabrício Mendonça, para você fazer os seus resultados de pesquisa.
E isso também é interessante, né? Porque ele já vai conhecendo o perfil do seu usuário. Outras opções de visualização de pesquisa, a área acadêmica, a gente tem um monte, né? Tem o Web of Science, a Cielo, que é uma base científica voltada para a área de saúde, né? PubMed, né? Então vocês podem explorar vários desses tipos aí. Quem tiver dúvida e interesse, é só me procurar também, que a gente pode sugerir essas questões, tá? Voltando aqui passando a parte de visualização e indo para a parte de reformulação da consulta, essas questões aqui eu até já citei lá no início da nossa aula, na parte 1, né, que a reformulação ela pode partir, né, de itens simples, como correção ortográfica, tá? Ou sugestões, né? Igual ali eu estava dando o exemplo do time, eu digitei 3 letras, ele já me sugeriu com base em questões de pesquisa, tá? Aqui um exemplo, né, de busca na Live Search da Microsoft, né? E nem sei se essa está mais ativa hoje, né, já que o Bing é o buscador. Ele já identifica o IMF, né, quando eu digito essa sigla aqui, por exemplo, como Fundo Monetário Internacional. E aí já traz várias informações, inclusive, né, como é que está a situação, né, da Bolsa de Valores relacionada ao Fundo Monetário Internacional. Tá? Isso é uma coisa interessante. A expansão do termo, né, são as interfaces de pesquisa, elas tentam aumentar a consulta, né, a expansão de consultas, empregando novos termos sugeridos à sua pesquisa relacionada. Tá? Isso é uma área bastante interessante, né, que também envolve muito a parte de aprendizado da parte de pesquisa. Tá? Bem, sobre a questão ortográfica, nunca é demais fazer exemplos de apresentação, embora vocês lidam com isso todo dia aqui. Aí eu digitei, por exemplo, a palavra recuperação errada aqui no exemplo, né? E aí ele já sugere aqui imediatamente a minha sugestão ortográfica, embora, né, ele pesquise aí por essa palavra, que eu acho que nem existe, né? Recuperação, né? Então aí ele faz essa sugestão aqui ortográfica, tá? Então vou seguir aqui. Agora, organizando os resultados, a gente discutiu um pouco a visualização dos resultados, né? Muito na parte visual. E agora a gente vai tentar trabalhar um pouquinho fora da caixa do que essas pesquisas aí trazem da parte de textual, e ver como que essa informação pode ser apresentada não só como imagem, vídeo, né, como é bem comum também, mas uma forma de agrupar os resultados, né, por categorias. E isso é uma coisa bastante interessante para se apresentar os resultados. Tá? Aqui na apresentação, né, os autores eles falam que existem estruturas categorizadas, né, que podem ser o que ele chama de flat, né, categorias flat, que na verdade é uma simples lista de tópicos ou de assuntos, tá? E que pode ser organizada assim. A estrutura hierárquica, né, que é aquela taxonomia igual das ontologias biomédicas, e sistemas de categorias facetadas, né, que é um assunto, e aí dentro desse assunto, né, que é uma categoria, uma faceta, você consegue inserir vários itens lá dentro, tá? Então, vamos ver se ele traz aqui um exemplo dessa pesquisa facetada para esse exemplo aqui, desse site aqui, né? Flamengo Fine Arts Search, né? Então, ele fez uma pesquisa aqui nesse buscador aqui. E olha que interessante, o que ele chama a faceta, exatamente esse assunto que ele agrupa por dentro aqui, né? Então, por exemplo, ele pesquisou isso dentro do assunto de mídia, de localização, de objetos, de lugares construídos, animais e plantas, né? Então você vê que essa organização é uma organização que pode ajudar bastante na parte de pesquisa, tá? Para essa parte, principalmente de categorias, né, tem um site bastante importante que é usado pela IBM, né? Faz parte do projeto IBM Watson, né? Então que envolve um pouco da área de inteligência artificial, que é esse IP, né? Se aqui, por exemplo, eu
pesquisar por Information Retrieval, tá? A pesquisa é bem diferente daquela que a gente está acostumado, tradicional, né? Aqui ele me traz a organização de Information Retrieval, né, em clusters, né? Então ele tem a definição própria dos clusters lá, né? Então eu quero buscar Information Retrieval em que tipo de situação? Relacionada, por exemplo, com banco de dados, com processamento de linguagem, com gerenciamento de informação, ou a área de multimídia, por exemplo. Tá? Vou querer, por exemplo, pesquisar por papers de Information Retrieval. Então ele me traz aqui esse tipo de pesquisa. Tá? Você vê que o IP, né, ele tem um pouquinho de atraso aí para poder formar os clusters, um tempo de resposta menor do que uma pesquisa tradicional, por exemplo, no Google, mas ainda assim é muito rápido, quase imperceptível na hora que a gente for apresentar. Então isso é uma forma de agrupar os seus resultados de saída. Então a clusterização é uma outra forma, né? Além dessas de facetadas mostradas aqui anteriormente, a própria hierarquia, né? Aqui o IP ele mistura hierarquia com clusterização, né? Porque na hora que ele está apresentando aqui os primeiros clusters, aqui ele mostra todos os clusters, né? Isso aqui está numa hierarquia, né? E abaixo da hierarquia dos clusters aqui, ele tem, né? Isso aqui é uma hierarquia. Então, por exemplo, para papers aqui, ó, papers não tem, né? Tem sim aqui, ó. Então tem papers de Information Retrieval na área de negócio, por exemplo, de processo de negócio, do Google de PageRank, né? De abordagem de máquinas aqui, talvez Machine Learning, né? Então olha só, como que ele mistura o resultado hierárquico com a apresentação do cluster que ele construiu aqui. Bem, no caso da clusterização, né? A gente pode ter outros exemplos, como esse do slide aqui, que ele mostra que todos os documentos escritos em japonês que aparecem na coleção do inglês, né? Isso pode ser uma possibilidade, tá? E tem algumas desvantagens, sim, né? Como a dificuldade de você criar o nome desses clusters, né? De etiquetar esses clusters, né? Assim como o que você vai colocar dentro, né, das sub-hierarquias desses clusters, né? Então é um trabalho mais complexo de apresentação, que nem sempre surte um resultado positivo, tá? O Clust.com, né, é um outro engine de busca parecido aí com o IP da IBM, né, que pesquisa clusterizado, muito parecido com o IP, tá vendo? Que ele traz aqui do lado da hierarquia, aqui dos lados os documentos, né? E aí, no caso aqui, o exemplo de uma pesquisa de Senado, né? E ele trouxe pesquisas relacionadas ao Senado americano aqui primeiro, depois o Senado de outros locais aí, tá? Bem, a visualização em interfaces de pesquisa, né? Ela tem outras possibilidades além, né, dessa de agrupamento, né? Então eu estou falando agora de agrupamento e agora eu vou discutir muito a parte visual dos resultados, tá? Essa parte visual, né, pode trabalhar, por exemplo, com sintaxe booleana, que é muito incomum nos dias de hoje, tá? Com resultados, né, de termos recuperados para consulta, termos da query sem os resultados recuperados, relacionamento entre palavras. Esse é uma coisa muito comum hoje usada, que são as nuvens de tags, né, ou nuvem de palavras, e até mesmo visualização por mineração de textos. E além disso, né, tem outras formas, né, que eu vou apresentar aqui, baseado num artigo bastante interessante sobre essa parte de visualização de interface. Isso aqui é booleana, confesso que eu nunca vi essa além do slide aqui, né? A ideia é de tentar representar as palavras, né, como numa teoria de conjuntos. Dá para ver aqui que esse sistema vQuery, né, que interface é um sistema mais antigo, assim, né, que a ideia era mostrar, por exemplo, a pesquisa. Aqui ele pesquisou, por exemplo, as palavras browsing, search, graphical e a relação entre elas numa espécie de teoria de conjuntos, tá? Já a visualização, né, dos termos da consulta, né, pode aparecer de diversas formas, né? Algumas formas de visualização desses termos
pode usar, por exemplo, gráficos de barra, gráficos de dispersão e tabelas. Aqui tem um sistema que mostra isso, né? Aonde é um sistema local, né? Esse insider aqui, né? Que mostra, por exemplo, os títulos dos documentos recuperados, a linguagem dos títulos, a relevância, né? O servidor em que foi buscado, a data de publicação, né? Então aqui você pega os termos da consulta e faz uma forma de apresentação em tabelas, né? Aqui você vê esse resultado está apresentado em tabela, mas você tem também aqui, né, não mostrado aqui no slide, mas o gráfico, né, de barras, né, e visão de segmentação. Então tem várias coisas. O que eu quero deixar aqui vamos dizer assim, de legado para esse tipo de aula, a gente tentar pensar em formas gráficas diferentes para trazer os resultados do sistema de recuperação para os usuários. Uma outra forma são as miniaturas, né, os thumbnails, né? Um exemplo desse é dado dessa maneira aqui, ó, que ele destaca, né, as palavras pesquisadas com mais ênfase, né? Então ele negrita e aumenta a fonte da palavra, ou então traz uma imagem, né? Pesquisando aqui, por exemplo, por um tipo de carro híbrido, um mini disc player, né, que nem existe mais hoje, né? Aqui algum autor, né, Hellerstein. Isso é uma outra forma de visualização. Além dessas, né, a gente tem também uma visualização que é relacionamento entre as palavras buscadas e os documentos onde elas são encontrados, né? A ideia aqui é relacionar, né, num canvas, né, essas imagens em 2D ou 3D e mostrar essas relações que podem ajudar, né? Aqui um exemplo de um sistema desenvolvido que é o Vibe, né, que mostra, por exemplo, as palavras e suas relações, tá? O WordNet, né, que tem uma parte visual também, o conhecido WordNet, que mostra a relação, por exemplo, aqui da palavra mão, né, com outras palavras, né, relacionadas a hand, né, e aí a ideia aqui gráfica é de aproximação mesmo, né, quando ele fala, por exemplo, que a distância aqui de script para range, por exemplo, se ela é maior do que, por exemplo, aqui deal, né, então significa que tem essa distância mesmo de similaridade de uma palavra em relação com a outra dentro de um contexto, né? Então já entra até na área de processamento de linguagem natural essa etapa aqui. Uma outra área, né, que também tem a ver com o PLN é apresentar informação via mineração de texto. Então isso fica como um parser, né? O WordTree é um sistema que faz isso, né? Então você consegue pesquisar a palavra e ela fica montada como se fosse um parser aqui. É outra forma de visualização que se tem para você recuperar os resultados. Além dessas aqui apresentadas nos slides desse capítulo 2, existem outras formas de visualizações interessantes, né, que são apresentadas aí em artigos, né, em outros trabalhos, tá? Eu vou destacar aqui esse artigo, que é um dos artigos que eu cito também para essa semana 8, que é um artigo, embora mais antigo, né, de 2011, ele consegue trazer um pouco, né, de formas de construção de interfaces amigáveis para sistemas de RI, né? Um dos pontos importantes desse artigo, né, é destacar, por exemplo, que a visualização de informação é uma área interdisciplinar que envolve aspectos de computação gráfica, IHC, cartografia, né, e mineração de dados, né? Quando a gente está, por exemplo, relacionando palavras próximas a outras por similaridade, por exemplo, tá? Montando clusters. Então isso tem a ver com data mining, sim, tá? Então não é uma área de estudo tão trivial, né? Embora você possa tratar ela dessa maneira, só recuperando o documento em forma textual. É importante considerar também que o sistema de visualização de informação ele envolve expressividade e efetividade, né? Quando eu falo que a visualização é expressiva, é que ela consegue expressar os dados de interesse do usuário que ele quer pesquisar, né? Dentro, né, mais ou menos dentro do contexto que ele deseja, tá? Enquanto que efetiva é quando de fato a compressão dos dados se dá,
né? Então a efetividade e expressividade, né, que é destacada até por 2 autores, são features importantíssimas para sistemas de visualização de informação. E aqui algumas sugestões, né, os sistemas, projetos, né, que foram criados para outros tipos de visualização. A visualização de grafos, né, é a essência, por exemplo, para a nuvem de palavras, e que eu mostrei ali, por exemplo, através do exemplo do slide ali, que é do Visual WordNet, né? Ou seja, a gente tem aqui, né, uma palavra book, né, relacionado a outras palavras próximas, né? Tanto a grafia como iBook, Keybook, ou como um significado semântico, né, de que book tem relação também, talvez, por exemplo, né, com o ano, com as pessoas, publicações, né, o assunto do livro, né? Então tem isso aí. Isso aqui é um exemplo de um sistema lá da Queen's Library, né? O desenho de árvores também é uma outra forma de apresentação visual dos resultados de busca, tá? Existem alguns diferentes tipos de árvore, né? A árvore de hierarquia, que é a mais comum, né? E também árvores livres, tá? O IP, aquele cita o caso do IP, né? Que é aquela ferramenta da IBM que eu mostrei, que mistura a árvore de diretórios, que é essa hierarquia, com a clusterização, tá? Aqui é um exemplo do IP, né? Uma versão mais antiga também. O browser hiperbólico também é outra forma de visualização bastante interessante, tá? Hoje ele é muito usado em editores de ontologia, tá? O Proteger, né? Talvez você já deve ter ouvido falar, quem já ouviu falar um pouco de ontologia, ele usa esse tipo de representação aqui. Esse aqui é um exemplo do site da Embrapa, né? Que relaciona as áreas de pesquisa feitas pela Embrapa no Brasil, tá? E o ano de publicação. Agora, a representação de ontologias usa muito esse formato aqui de browser hiperbólico. Uma forma melhor de ver as informações ligadas às outras de maneira semântica. Mapa conceitual é uma coisa muito específica, né, da área de ciência da informação. Eu não destacaria essa como uma forma de saída para interfaces de busca. E nem muito essa, que também é mais rara, que é a cartografia temática, né? A ideia é você também mostrar uma nuvem de palavras, mas mostrar aqui através de cores, né, que, por exemplo, a área vermelha tem mais a ver com essa palavra do que a área amarela, por exemplo, né? Tipo os mapas de calor, né, que são muito comuns na análise de futebol, por exemplo. É uma outra pesquisa que teve em andamento. E essa aqui, que eu acho que é hoje uma das mais destacadas, né, resultados de pesquisa, que é as tag clouds, né, as nuvens de tags ou de palavras, né, que a ideia então é você relacionar todas as coisas que são destacadas, né. Isso aqui é muito usado, por exemplo, quando você está falando assim, ó, na análise de sentimentos, né, quais os assuntos mais falados hoje no Twitter, no Facebook, etc. Tá? E isso aí é uma forma, mas você pode ter outras formas de montar. E aí eu queria destacar aqui para vocês, né, alguns softwares, depois eu posso deixar o link aí para quem tiver interesse, né, nessas nuvens de palavras que você pode montar as suas. O WordCloud é um, né, em que você pode fazer isso. Aqui você edita as nuvens de palavras que você pode montar. Aqui ele é mais para montar a nuvem de palavras, mas sem tanto recuperar a informação. Diferente um pouco, né, do Mentimeter, né, que é uma ferramenta muito usada hoje até por professores aí também, né, em que você pode fazer perguntas, montar questionários ao vivo em aula, né? Por exemplo, qual o assunto mais interessante da disciplina recuperação de informação? E aí você constrói as opções, né? Eu posso, por exemplo, entrar aqui, ó, colocar a minha questão, né, igual essa que eu coloquei, por exemplo, né, qual que é o tipo de, né, então, por exemplo, qual o assunto mais interessante em RI? Então eu posso colocar essa questão aqui, né, e as opções, né, eu coloco várias áreas, por exemplo, a área de interface,
a área de modelo booleano, por exemplo, a área de modelo vetorial, tá? Ou então, por exemplo, a área de PLN aplicada a RI, né? Então eu posso colocar, né, várias opções. Isso vai montar uma enquete para mim, né? Como vamos supor, se eu tivesse uma turma de 50 alunos, eu jogaria isso aqui numa enquete, né? E a partir dessa enquete aí, eu conseguiria ver, por exemplo, quantas pessoas responderam a favor de interface, outras pelo modelo booleano, né? E assim por diante, né? Então, essas nuvens de palavras hoje são usadas como uma forma de você apresentar os resultados de sua busca e outras aplicações também que são interessantes, tá? Então, gente, eu queria fechar essa aula de hoje, né, destacando essa importância da gente tentar pensar um pouco na saída dos resultados dos nossos sistemas de recuperação de informação, um pouco além dessa visão textual que a gente tem hoje, tradicional, do Google e de outras coisas. Talvez isso ajude bastante na hora que a gente for apoiar o usuário na informação que ele estiver colocando. Com certeza eu acho que essas informações visuais ajudam, é interessante pesquisar a melhor forma disso, tá? Então é isso para a aula de hoje, até uma próxima.